O mercado de transferências do Internacional segue agitado e neste sábado a gente teve apenas notícias positivas do ponto de vista de negociações do Colorado. Em relação a Borré, o empresário nega a informação de que ele não estaria disposto a se transferir para o futebol brasileiro e afirma que Borré sim pretende deixar a Europa a partir da proposta que vem do Internacional. A gente fala também a respeito da aproximação do Inter de Robert Renan. O zagueiro deverá ter um empréstimo de uma temporada com o Internacional. É verdade, com uma cláusula de saída, mas até uma conversa com o técnico Eduardo Cudê aproximou as partes e ele pode ser anunciado ao longo dos próximos dias. Outra notícia positiva envolve o volante Jean Lucas, que também está próximo de reforçar o Colorado. A concorrência do Bahia não deve tirar o jogador da mira do Internacional e também este negócio pode ser anunciado até o final do ano de 2023. A gente fala da renovação de Magrão e da saída de Dalbert, oficializações que aconteceram no início deste fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 23 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? E vamos começar falando a respeito de mais uma negociação que o Internacional se aproxima de fechar. E eu falo agora sobre o zagueiro Robert Renan, 20 anos de idade, vendido pelo Corinthians para a equipe do Zenit e que o Inter se interessou e está fechando um vínculo de empréstimo de uma temporada com o jogador. Vários colegas já tiveram essa informação ao longo do dia, da aproximação de Inter e de Robert Renan, o que também é confirmado pelo staff do atleta, tá? A discussão que acontecia antes era pelo fato do Inter querer um vínculo de uma temporada por empréstimo e o Zenit estar batendo o pé por querer emprestar ele somente por 6 meses. E por quê? Porque o Zenit tem uma sinalização de uma proposta do West Ham de algo superior a 20 milhões de euros para chegar na metade do ano. E o West Ham quer ter a liberdade de vender o Robert Renan por este valor, caso essa proposta ela chegue. O Inter estressou as negociações e conseguiu a liberação do atleta por uma temporada. Entretanto, existe a cláusula. Se o West Ham quiser comprar Robert Renan na metade do ano e oferecer este valor para a equipe do Zenit, o Inter vai ser obrigado a liberar, a não ser que iguale a proposta, o que é absolutamente inviável. Então, o Robert Renan deve chegar ao Internacional por empréstimo de uma temporada, mas sempre com essa possibilidade. Se o West Ham fizer uma proposta, bom, o jogador acabaria deixando o Internacional. Uma outra informação positiva em relação a Robert Renan é o fato de que Eduardo Cudê já conversou com o zagueiro. A gente já fez aqui no canal um react de Robert Renan para entender como o jogador atua, quais são as características desse jovem zagueiro. E é um zagueiro que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do técnico Eduardo Cudê. Então, Cudê, que quer Robert Renan no Internacional, já até conversou com o zagueiro, trocaram ideias. E isso também facilita na hora do jogador fechar com o Internacional, saber que o treinador está querendo, está esperando e está contando com o jogador no estádio Beira-Rio, tá? Bom, a gente fala aqui a respeito de Jean Lucas agora, tá? Outro jogador que está encaminhado com o Internacional, o Inter está entrando em acordo com o atleta já há algum tempo, está alinhando os últimos detalhes em relação ao Santos, que está por um período turbulento em relação à troca presidencial. E hoje surgiu a informação de que o Bahia estaria disposto a atravessar de novo a negociação entre Internacional e Jean Lucas. Informação essa que é negada pelo empresário. Em contato com o pessoal do Revista Colorado, o staff do Jean Lucas descartou, ou praticamente descartou, a possibilidade do Bahia entrar de novo nessa jogada. Todos nos bastidores confirmam que Jean Lucas deverá ser jogador do Internacional, e isso está a poucos detalhes de acontecer. Um volante de 25 anos de idade que o Inter já queria há bastante tempo, que agora está fechando essa negociação. O vínculo deve ser em definitivo, com o Inter comprando uma parte dos direitos econômicos desse jogador, mas ainda não há uma confirmação a respeito do modelo de negócio, tá? E bom, vamos falar agora sobre aquele jogador que desperta a maior parte das atenções do Internacional, tá? Que é Borré. De todas as perguntas que eu recebo, a grande maioria, ou quase a totalidade, é se o Borré vem ou não. E bom, hoje a gente teve uma palavra do André Curi, empresário do Borré, desmentindo ou negando a informação que vem da Europa, de que o Borré estaria negando a possibilidade de sair do futebol alemão, que ele quer seguir no Werder Bremen e que com isso ele recusou a proposta do Internacional. O André Curi está informando que isto não é verdade. Agora,
Quem está mentindo nessa história a gente não sabe, ou quem não está falando a verdade nessa história é difícil da gente saber. Mas o posicionamento oficial do André Curi, que é um empresário também do Borré, o Borré tem um empresário colombiano, mas tem um André Curi que intermedia negócios em nome do jogador, a posição do André Curi é de que o Borré não tem nenhuma restrição a sair da Europa e a jogar no futebol brasileiro. Tanto que no bastidor o próprio André Curi confirma que essa negociação ela está bem avançada e está caminhando para o Inter fechar com este jogador. Aliás, sobre Borré e sobre Jean Lucas, na tarde deste sábado eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um problema que o Inter vem tendo no mercado ao longo dos últimos dias, tá? E um dirigente importante do Internacional me passou isso, que o Inter não vai anunciar ninguém até o Natal pelo fato de que alguns clubes estão diminuindo o ritmo de trabalho em função do Natal. Um dos clubes, por exemplo, é o Werder Bremen, o Eintracht Frankfurt, clubes do futebol alemão que está parado pelo fim do ano e só retorna no dia 12 de janeiro. Eu dou detalhes sobre isso aqui. É só clicar para assistir, porque também existe um otimismo no bastidor em relação a Borré, em relação a Jean Lucas, e eu relato tudo isso aqui. É só clicar para assistir, tá? Outras duas informações importantes aqui, tá? A primeira delas, Dalbert rescindiu o contrato com o Internacional. E essa rescisão, que não é algo habitual, o Inter anunciar que o jogador não vai ficar após o término do contrato, ela aconteceu, esta publicação, este anúncio, para o Dalbert poder ser anunciado pelo Santos, que vai ser o novo clube do jogador. O Dalbert vai disputar o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Santos, e com isso o Inter já anunciou que liberou o jogador, ele não vai renovar o contrato com o Internacional e já está liberado para assinar com o Santos, inclusive alguns dias antes do término contratual. O Dalbert foi um jogador que não encaixou também do ponto de vista da direção, a direção também entende que ele não encaixou e até por isso deu uma segurada no fim do ano, para ele não bater as cláusulas de renovação e dessa forma poder sair gratuitamente, sem o Inter ter nenhum tipo de custo no final dessa temporada, e aí ele acabou acertando com o Santos, tá? E a outra informação é em relação a Magrão. Magrão renova o contrato com o Internacional por 2 temporadas e ele será gerente esportivo do Inter, seguirá como gerente esportivo do Internacional, só que com um detalhe, agora o Magrão também abraça a gerência em relação à transição da base para o profissional, algo que o Julinho Camargo, que é o gerente de transição, também faz, mas ele terá o Magrão como um superior, um cara que também vai ajudar a coordenar esses processos. Então o Magrão também vai frequentar a partir de agora o CT da Morada dos Quero-Queros, onde o Inter treina em relação à base, tá? Então o Magrão segue com suas funções habituais, mas também ganha um poder em relação à base, já que, enfim, ele também é um cara muito experiente nessa questão, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Ó, tem rodada na véspera de Natal na Premier League. Wolverhampton e Chelsea, odd do Chelsea 1.96. Tem também Burnley e Liverpool, odd do Liverpool 1.41. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!